A ultra, claro, por ser mais longa distância e um tempo maior, né? Então aí, como o Marialdo sempre fala, e é verdade, tu treina o físico. Teu físico tá treinado, tá lá, né? Tem a tua planilha, são números, tá treinou, teu físico tá preparado. Se a tua cabeça não estiver preparada, tu quebra uns 5. Tu pode fazer qualquer prova. É por isso que eu digo, independente da distância, se a tua cabeça não estiver boa, tu vai quebrar, tu vai desistir. Então, são vários momentos que tu passa dentro da ultramaratona também. Tem períodos de alegria, aí tem períodos do sono, aí tem períodos da dor, aí te dá lá uma baixa, aí tu tenta alguma forma. Não, vamos voltar, vamos reagir. Então, são várias artimanhas que tu usa nesse tempo todo. Às vezes coloca uma música, né? Então, assim, vai contando poste, vai contando árvore, vai pensando na vida. Poste. Conta, se conta. Aí quando não tem poste é árvore. E até assim, a placa. Até a placa, a gente arruma essas coisas que tu vai trabalhando na tua cabeça. E vai ter momentos, como em qualquer prova, que tu nem lembra que tu passou por aquele quilômetro. A tua cabeça meio que, né, aquele estado de flow que a gente, né, tanto E às vezes ir segmentando, né, o trajeto e fazendo por partes, né? Então, vamos até o quilômetro tal, daí a próxima etapa, talvez dividindo na cabeça, isso fica um pouquinho mais fácil. Exato. Aí às vezes quando eu tinha que fazer bate e volta, tem treino. Isso. Agora é só voltar. Só voltar. Eu me lembro da Elo falando isso, é só voltar. Celso, quando a gente corre junto, agora é só voltar. Né? Aí parece que tu vira a chave, assim, parece que tu revigora. E pra mim, assim, eu acho que se a gente fala a experiência de cada um, mas pra mim o sono é uma coisa que complica muito numa ultramaratona, né? Então, eu não sei, cada um tem uma dificuldade, assim, eu às vezes não sou tão assim, o que a Elo fez, assim, né? É um absurdo, mas pensando assim, nas vezes que eu tive que passar por isso, passar uma noite sem dormir, pra mim sempre foi o mais difícil, talvez até do que o físico, do que o mental, o cansaço. Isso aí, não sei se isso aí é uma coisa que complica. O meu ponto fraco, fisiologicamente, é o sono. Simplesmente a minha chave cai. Não, ela cai. Assim, então eu tenho uma grande dificuldade. Eu já sei, a primeira noite eu vou passar tranquila. Se eu entrar na segunda... Então, tanto que a minha última BR, eu falei pro Marialdo assim, ó, eu quero tentar bater o meu recorde pessoal e eu vou tentar parar o mínimo possível para não pegar toda a segunda noite, porque eu sei que é na segunda noite que eu vou ter problemas. E graças a Deus a última BR deu certo. Mas o sono, sim, para mim é bem complicado. Então, tu usa estratégias para tentar driblar o sono, toma café, bota um fone de ouvido em algum momento, ouve uma música, canta, sei lá, né? Enfim, mas realmente é uma das coisas que às vezes cada um vai ter cada pessoa tem um ponto fraco lá que tu vai ter, que vai ser aquilo ali, tu já sei que ele existe. Tu já vai pra ultra sabendo. Já tá preparando. Eu já sei que ele existe, ele vai chegar. Essa é a melhor estratégia, né? Tu já sabe que vai passar por isso, então tu já vai com isso na tua cabeça. Eu vou passar nesse momento. Quem sabe não pensa treinar, né? Treinar isso. Tu não pensa que tu vai passar por isso que ela tá falando, que tu não vai passar por isso. Tu vai passar. Já sabe. Já sabe. Tu já sabe aquela dorzinha lá da segunda volta do Iron lá. O enjoo, o sono. Então tu já sabendo disso, já é uma das coisas, uma das artimanhas, né? Tu ir sabendo, não vai iludido de que tu não vai passar. Vai passar. E como é que faz eu imagino assim, né? Pô, para treinar para uma prova dessa, tu tem, então, como é que vocês lidam? Aí eu pergunto para ambos, né? Como é que lida para o treinador, aquela questão de família, que vocês estão junto, trabalho, né? Aquela interação de vocês para treinos, né? Porque certamente tu não sai para treinar para 1, 2 horas, né? Tu vai, vai daqui até lá, te busco lá, né? Então, tem que fazer essas estratégias aí. Ou fica fazendo volta, ou vai na esteira e faz 24 horas, sei lá quanto tempo. Isso. Mas a gente tem que usar essas estratégias, né? Vai lá e espera que eu te busco, ou vai com alguém, coisa e tal. E treinar de noite. E vocês treinam junto? Às vezes. Agora como ela tá mais parada, eu consigo alcançar ela, então eu... Agora, esse ano a gente teve várias mudanças, né? Até pessoais e, enfim, alguns compromissos também profissionais, enfim. Então, esse ano foi um ano mais tranquilo, assim, de manutenção, digamos assim. Então, quando a gente consegue, a gente sempre procura correr juntos. Mas quando tá no treinamento mesmo para uma outra, que nem tu comentou, realmente o volume de treino é muito grande. E tem que fazer treinos, tanto em altimetria, dependendo da prova, tem que fazer treinos noturnos. Então, o que acontece? Como eu digo, eu sou um atleta da vida real, que tu estuda, trabalha, tem marido, tu tem casa, tem tudo, né? E tu tem que
encaixar os treinos. Que horário tu treina? A hora que dá. Aí conversa com o treinador, ó. Então, aí o que ele... Uma das coisas que tem que adaptar. Então, ele divide... Tu tem 30 quilômetros hoje, pode dividir em 3 de 10. Tu tem que fazer volume. O teu treino hoje é volume. Aí, por isso que tem o treino lá de intensidade, né? Mas vai ter o treino do volume, o longão. Às vezes tem que fazer sábado e domingo. Divide, não dá tempo de fazer tudo num dia, fazem 2. Então, essas coisas que tu vai negociando. E assim, a minha vida também eu tenho que encaixar o treino. Então, eu vou falar pro Marialdo, eu vou dizer para ele assim, ó, tá, eu tenho esse tempo. Por isso que ele também, quando vai conversar com o Celso, ele vai perguntar, que dias tu tem livre? Né? Tu pode treinar quantas vezes por semana? Nenhum livre. Isso. Assim. Aí tu quer fazer uma ultra? Então dá teu jeito. É isso aí, vai ter que se virar. O que tu faz do meia-noite às 5, Celso? É uma boa pergunta. Pois bem, então é isso que o treinador faz e aí tu tem que obedecer, né? Se tu quer esse propósito, tu quer terminar feliz, é o que eu digo assim, a gente tem que correr feliz. É verdade. Entendeu? Independente do tempo, independente... Eu acho que o maior prazer de qualquer desafio que tu te propõe a fazer é tu alcançar a tua linha de chegada. É tu largar pensando na chegada e chegar bem. Né? Então, então tem toda uma trajetória. Então, e confiar na pessoa que tu procurou, né? Deixa eu para nós não perdermos o meado, que a gente falou antes um pouquinho da Badwater. Eu queria que tu contasse um pouquinho só da Badwater. É uma prova muito especial, muito difícil, e que tu acabaste, assim, a gente sabe o quanto é difícil para todo mundo, para qualquer um, né? Pelas condições que ela tem adversas, enfim, conta um pouquinho para a gente poder entender o que é. Que é uma das muitas ultramaratonas que a gente tem por aí, né, com redes, as nacionais, BR, enfim, mas eu acho que a Badwater, ela tem um quê especial ali, e seria interessante as pessoas entenderem como é que foi essa Badwater, como é que tu terminaste. Na verdade, o que é também, né? Exatamente explicar um pouquinho. Começa com a história da Badwater. Na verdade, a Badwater, ela só tem 100 atletas, né, escolhidos no mundo inteiro para fazer a prova, que é lá no deserto, o Deserto da Morte, nos Estados Unidos. E, cara, a prova é extremamente difícil e é uma das mais desejadas pelos atletas, até por esse motivo, assim, são poucos atletas. E as dificuldades, sai com 48 graus, sai à noite, às 8 horas da noite, com 48 graus. Em julho, no Deserto da Morte. E imagina, sair com 48 graus, aí quando amanhece o dia, tem até lendas lá, dos tênis que derrete, coisa e tal, tem que tentar correr, porque era de asfalto, né, correr em cima da linha branca para refletir menos calor. Então, todas são estratégias que o pessoal utilizava. Hoje em dia, com a história dos tênis ser mais tecnológico, não existe isso, mas borifar a água, que é muito sofrimento por causa do calor e do seco do deserto, né? Então essa já é uma das dificuldades maiores. E além de altimetria que ela tem? A altimetria, mas aí a altimetria não é tanto, até mais porque o calor até mesmo, isso, do deserto. Por exemplo, existe uma Copa do Mundo de ultramaratonas, de 135 milhas. Então, que aqui no Brasil, então, nós temos a BR-135, que daí todo campeão ou campeã da prova tem já vaga direta, né? Para a Badwater. Ou então, tendo ela no teu currículo, tu te inscreve para te ser aceito para participar da Badwater. Então, é isso que a grande maioria que faz a BR almeja a Badwater. Como a Elo ganhou a BR, ela já foi com uma vaga direta. Aí eu fui com a vaga direta. E aí, como treina para 48 graus, no inverno nosso, -1. 48 graus de noite, porque de dia vai Nossa, imagina o calor do deserto saindo de Las Vegas, não é? Sai de Las Vegas, vai pro Vale da Morte, onde é a largada da prova. Quilômetros e chega no Monte Whitney. Isso. Que é que é frio, que tem neve. Tem a neve eterna lá. Tem as neves eternas lá no pico, lá que tu enxerga. Por isso que a altimetria não é o maior problema, né? Porque tu vai indo devagarinho, então não sente muito. Mas é esse calorão e depois já tá chegando lá no frio também. Mas assim, foi por isso que eu digo que é uma prova muito especial para mim tê-la, né? E ter conseguido ainda, mas parece que naquela época ela foi o melhor tempo sul-americano feminino. Não sei como é que está agora. Quanto tempo foi a prova? 38 horas 38 horas. 38 fantástico, horas. Fantástico. E realmente foi isso, Celso. O maior problema foi como treinar, né? Como é que eu vou adaptar? Então, na época, a gente tentou fazer. Eu fiz treino de esteira na academia com tudo fechado, com roupa de neoprene. Então, assim, para tentar simular aquela sensação, né? Na sauna, mas na sauna, tá, enfim, né? Aí, quando tu chega em Las Vegas, tá dentro do ar-condicionado do voo, né? Quando tu botou o pé para fora, que tu sentiu aquele bafo em Las Vegas, que não é ainda o Vale da Morte, tu já leva um negócio assim, sabe? Um choque, assim, meu Deus, o que me espera? Aí começa a entrar essa ansiedade, né? Uma coisa nova. Por mais que tu veja vídeos e relatos, tu tá ali sentindo na pele agora. Aí quando a gente chega na Vale da Morte,
Nós brasileiros, não, como sempre, a gente vai um dia antes, pega kit e no outro tem que correr. Não tem como tu ir lá uma semana antes, aclimatar, que bom fosse, enfim. Que a maioria, quem é de lá, né, faz isso. Realmente vai uma semana antes, fica por lá, vai aclimatando. Não, né, o brasileiro vai lá e assim, avião, meu do filho... frio, já chega no e calor. aí, vamos lá, vamos tocar. E aí a gente fica no hotelzinho e realmente, isso é uma grande verdade. A gente saiu pra dar um trotinho, peguei uma garrafinha de água congelada praticamente. A gente não deu 500 metros, ela tava para tomar chimarrão, adorava. É isso aí. Aí foi a primeira coisa que me alertou. Eu não posso sair sem água, além de ressecar a boca. Totalmente seco, né? Seco. Então, aí ali foi bom porque acontece. E o vento quente, né? Tu vai, e se o vento tá contra? É a mesma coisa, assim, as dificuldades. Então, não é só o calor em si, tem mais isso, a questão do vento, do ar. E aí, ali eu disse, não, Marialdo, eu preciso sair com uma garrafinha no meu bolso sempre. Então, o carro de apoio é obrigatório, o carro de apoio tá contigo, né? Então, cada pouquinho eles me trocavam a garrafinha de água. E aí eu botava uma pequenininha no meu bolso para molhar a boca mesmo. Isso foi uma das coisas. Mas, enfim, a prova é espetacular. Foi um baita desafio. Então, aí, na época, a Fofa estava morando lá, que é a nossa amigona também. E quando ela soube que eu ia para lá, ela se propôs a nos ajudar, ela e o Joel na época. Então, eles nos deram uma baita força, assim, né? E o Beto também, que é nosso amigo, foi com a equipe dele, o Ademar. Então, a gente estava com uma equipe bem bacana na época. E como eu falei desde o começo, todas as minhas conquistas eu devo muito aos meus apoios. Devo muito. Então, por isso, o meu marido, óbvio, meu marido, treinador, tudo. Mas, assim, o apoio é muito importante. Então, quando a gente tem isso, também a gente se sente seguro e corre ainda melhor, né? Então, a gente sempre procurei estar focada em todos os tipos de prova que eu me propositava fazer. E esse apoio, Marialdo, é um apoio complexo, né? Uma pessoa que faz o apoio para um ultramaratonista, eu vejo questões de apoio, né? De estar junto, né? Com carro alugado, num lugar diferente. Além disso, toda a nutrição que tem que deixar pronta para o atleta, né? Para ficar bem, hidratação. Enfim, que o apoio ele está totalmente o tempo inteiro preocupado, né? Com o atleta, né? Tu fica praticamente o tempo inteiro ligado no que tu precisa. Tu não pode errar, né? Então, assim, já existe uma possibilidade de erro por muitas variáveis de calor, de vento, de bolha, de dor, de cansaço, a parte mental. Tu tem que ainda trabalhar tudo isso com o atleta. Mesmo que tu esteja em equipe, todo mundo tem que estar se preocupando com os mínimos detalhes. Se assou, se tu passou creme, se não passou, medicação, se você teve que tomar, que horas, anota, porque tu mesmo vai esquecer, se tiver que um atendimento médico. Isso acontece aqui nas nossas provas também, né? O médico vai chegar e vai perguntar alguma coisa, tu não sabe que hora tu deu o remédio para dor ou não. Tem que estar anotadinho. Então, muitos detalhes, a preocupação é muito grande com o atleta, muito grande. Agora que toma água, tem que anotar, porque tu vai acabar esquecendo, são 2 dias, né? Exato. Então, tu não lembra mais, então tem que fazer tipo um cheque ali, uma planilha de paciente, na verdade, né? Vai checando, urinou, como é que estava a cor da urina, como é que cocô fez, que horas. Tu vai lembrar depois, na hora que tiver algum atendimento, alguma coisa. Então, tu tem que ir cuidando isso e vendo os sintomas, né? Analisando todos os sintomas. Só que às vezes o paciente está apreensivo, não quer fazer cirurgia, né? A ideia, na verdade, é assim, ó. Eu sou o mais claro possível sobre o procedimento, o que vai acontecer, mas o meu papel também é tranquilizar ele, porque apesar de ser uma cirurgia, né, que a gente considera complexa, principalmente a complexidade, ela é pela complexidade de análise e de planejamento, né, porque ela envolve muita coisa. A face, por exemplo, é uma questão social e comunicação, né? A gente se comunica pela linguagem não verbal. Então, todo mundo, ele pensa nisso, né? Você fazer uma cirurgia no joelho e inchar o joelho não tem uma repercussão tão grande como inchar o rosto. Por isso que, às vezes, a cirurgia na face tem essa repercussão. Porque quando parece que tá inchado, todo mundo fala, nossa, você tá bem inchado. Mas se faz em outro lugar, parece que não tem tanta repercussão, né? Mas a ideia é não esconder nada. Meu papel é sempre expor o paciente e tranquilizar ele, né? No sentido lógico, que a cirurgia que a gente faz é uma cirurgia previsível e que com riscos relativamente baixos, né? Porque é difícil eu pensar, por exemplo, a forma como eu converso e explico a nossa cirurgia para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, sei lá, um médico que vai tirar, tem um risco de vida muito grande, sabe? Então, todo mundo tem uma apreensão, né?
Só que às vezes quem tem um problema de verdade, ele sabe que aquilo ali vai resolver, né? E o que eu percebo? Nossa, a cirurgia ortognática, por exemplo, ela tem a capacidade de mudar muito a vida da pessoa, né? Por quê? Porque às vezes aquele problema de crescimento ósseo tem uma repercussão na autoestima muito grande, né? Então, por exemplo, a gente vê adolescentes, às vezes, que fazem a cirurgia que mudam por completo. Eu já tive paciente, por exemplo, que aí não é adolescente, mas adulto, que, né, eu espero que isso não aconteça com os pacientes, mas se separou a paciente, né? Por quê? Porque ela viu que ela não precisava estar vivendo o que ela vivia, né? E talvez a autoestima dela tenha aumentado e ela vivesse numa situação ruim. A pessoa, o ex-marido, não gostou muito da cirurgia, do resultado legal da cirurgia que fizesse. Então, e aí eu já tive uma outra situação diferente, que a paciente, ela tinha o problema de encaixe dentário, de face alterada, isso incomodava ela. A gente fez a cirurgia, foi tudo perfeito. Só que ela também roncava e não, vamos dizer assim, não foi a queixa dela pra mim. E aí ela foi na consulta pós-cirurgia com o marido e o marido falou assim, doutor, eu não sei se você corrigiu o problema dela, mas o meu eu tenho certeza que você corrigiu, porque eu tô dormindo que é uma maravilha. Cara, e é interessante assim a gente falar um pouquinho da cirurgia ortognática para apneia, né? Talvez são cirurgias, não a mesma cirurgia, mas muito próximas, ou forma de se fazer a cirurgia para resultados diferentes. Mas vamos explicar para as pessoas como que, poxa, uma cirurgia que tu faz uma fratura nos ossos da face, eles faz com que a pessoa que tenha lá, vai fazer um exame que a gente chama de polissonografia, que é um exame de sono, que o cara vai deitar e eles ficam contando quantas vezes na noite a pessoa para de respirar, é isso, né? Então, índice de apneia, de hipoapneias que a gente tem, então ele vai dormir em algum lugar e o exame de polissonografia exatamente é isso. Mas como que essa cirurgia, que tu faz uma modificação dos ossos da face, eles vão fazer com que a pessoa deixe de roncar? Eu acho interessante a gente explicar isso. Vamos. Sabe que esse foi meu tema de mestrado e doutorado, né? Eu sei. Até meus colegas de mestrado e doutorado, lá vem o Matheus falar sobre a apneia do sono, né? Mas que bom, porque eu acho que muita gente talvez vai ver esse episódio e vai esperar até agora e vai ver todo o nosso episódio para saber sobre isso. Poxa, eu tô roncando. Será que uma cirurgia ortognática vai resolver o meu problema? E como que vai ficar a estética depois da cirurgia ortognática se a minha estética não era a minha maior preocupação? Essas coisas que a gente tem que explicar. Então, vamos definir, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono seria o ato de parar de respirar quando dorme, né? Então, a garganta, né? A gente chama de faringe. Pensa assim, a gente tem uma parte da garganta que é aqui no pescoço, que é a traqueia, que ela é formada por cartilagem. Pensa assim, são anéis de cartilagem, é um cano que não fecha. Só que logo acima do pescoço, quando a gente chega ali na área da língua e do céu da boca, a área da garganta, que é a faringe, ela é formada basicamente por músculos. Então pensa comigo, o músculo, ele tem uma contração involuntária quando a gente está acordado. Só que quando a gente dorme, você começa a relaxar, e esse músculo ele perde tensão muscular. Existem alguns fatores que pode fazer estreitar essa área da garganta. Por exemplo, obesidade, né? É uma situação que é um dos grandes fatores de risco para a apneia. Por quê? Porque a gordura ela se deposita no corpo inteiro, inclusive em volta da garganta. Então você tem um fator de fechamento da garganta pela gordura. Só que um dos principais fatores é o tamanho das arcadas. Por quê? Porque como a garganta é formada por músculo e a língua e o céu da boca tem um papel na formação da garganta, quando a pessoa tem a arcada pouco desenvolvida, você empurra a língua e o céu da boca para trás. Então você estreita a área da garganta. Então por si só a área é estreita. Quando a pessoa dorme, às vezes a parede encosta um lado com o outro e não passa ar. Então ela para de respirar. E por que a cirurgia funciona tanto, né? Porque a musculatura, essa musculatura que eu estou dizendo, ela está presa na arcada. E a cirurgia ortognática, ela faz avançar, né? Ela faz um movimento de avanço e ela traciona toda a musculatura. Então ela aumenta o espaço da respiração ali na garganta. O ponto que antes fechava quando dormia, não fecha mais. Por quê? Porque aumentou o tamanho, né? Então a apneia do sono já vem sendo estudada há algum tempo, talvez uns 20 anos, né? E já foi tentado vários tipos de tratamento, né? Antes se fazia, né? Ainda se faz algumas cirurgias, por exemplo, a uvalopalato faringoplastia, uma cirurgia que você tira o sininho, tira um pedaço lá do fim do céu da boca, né?
A glossectomia. Glossectomia seria tirar um pedaço da língua lá atrás, né? Para ver se melhorava. Suspensão do ocioide. O ocioide é um osso que fica suspenso no meio da musculatura, acreditando que puxando ele resolveria. Só que nenhum desse método resolvia 100%. Você baixava um pouquinho a taxa, né, de ronco e apneia, mas não resolvia. Com a cirurgia ortognática, foi considerado o método mais efetivo. Comparando, estudo comparativo, né, entre os outros métodos de tratamento cirúrgico, é o método mais efetivo. Geralmente a gente até fala assim, ó, o conceito de menos invasivo para o mais invasivo se segue, né? O paciente que tem um problema de apneia importante, geralmente se tenta o CPAP, né? CPAP é uma máscara que o paciente veste e é um aparelho. E esse aparelho ele joga uma pressão de ar para dentro da garganta, fazendo com que a garganta não feche. Qual é o problema? Cara, é extremamente desconfortável de usar e mais de 50% dos pacientes não toleram o uso dele. E para funcionar, ele precisa usar 6 horas por noite, todas as noites pro resto da vida. Então ele é relativamente paliativo, mas resolve, desde que a pessoa faça adesão ao tratamento. Nesse tipo de paciente que não adere ao tratamento, aí a gente tem que tentar alguma coisa. Por que tem que tentar? Porque a apneia do sono, fora o ronco, a patroa lá reclamar em casa, né? Nossa, né? Que eu já tive paciente que falou pra mim. Eu perguntei, o que posso te ajudar, né? Na consulta. Eu fiquei esperando. Aí o paciente, meio tímido, a esposa, eu vou falar, doutor, não durma no mesmo quarto, não dá, parece uma serra elétrica ligada. E mesmo assim, eu deixo a porta do outro quarto aberta, porque parece que ele vai morrer quando ele para de respirar. Que ele ronca, para de respirar porque, pela apneia e depois faz aqueles micro despertares, né? Esse tipo de paciente, ele precisa de tratamento porque a apneia ela tem um risco grande de saúde. Ele tem um risco de infartar, ele tem um risco de ter AVC, de ter um problema grave de saúde, né? Então, não é só o ronco para parceira, é o problema de saúde real no longo prazo, né? A gente já teve um caso, o Matheus operou há um tempo atrás, de um paciente com mais de 100 paradas de respiração por hora durante a noite. Então vocês imaginam que o cara fica mais sem respirar do que respirando. Se eu não me engano, eram 127 apneia a hora. Exato. Né? E esse paciente, você imagina, 127 por hora, cara. É uma parada de respiração a cada 30 segundos. Exato. Então o cara, às vezes, ele fica 10 segundos em apneia, mais ou menos. Então ele fica 10 segundos em apneia e respira 20 segundos. E depois ele volta a ter apneia. Então, será que essa pessoa ela vai ter um dia posterior a uma noite de sono boa? Pra psicanálise, mãe é quem cria, pai é quem cria, né? Quem dá essa sustentação inicial para a cria humana, que depende, isso é uma questão importante, né? A cria humana depende do outro, tanto é que Lacan usa uma frase fundamental para pensar isso, ele diz que o eu é um outro, ou seja, o eu para se constituir, ele depende do outro, diferentemente dos animais, que não dependem tanto. E isso que é ofertado pelo outro materno, nessa ajuda alheia, como Freud diz, dá ao bebê uma série de possibilidades de ele se inscrever agora no mundo. Esse bebê será uma criança, essa criança será um púber, esse púber será um adolescente, e com isso ele vem com essa herança de códigos, né? O Lacan usa uma expressão, eu vou entrar em alguns conceitos, mas me permitam desmistificá-los. Assim, ele fala do grande outro, esse outro da cultura. Nós vivemos numa cultura que tem hábitos, costumes, tradição, a família, tudo isso nos constitui quem nós somos. Né? Então, cada cultura tem o seu modelo, cada cultura tem a sua forma de fazer essa introdução. Então, esse inconsciente agora, que eu vinha dizendo para vocês no primeiro momento, ele é um inconsciente que está na superfície, que está na linguagem. E nós o lemos, então, os psicanalistas leem esses significantes, leem esses significados, leem essas metáforas, leem essas metonímias que são enunciadas por nós o tempo todo na linguagem, na fala. O sujeito enuncia, mas ao enunciar ele tem uma enunciação, uma outra intencionalidade. Por isso que eu dizia para vocês que, como pensam os psicanalistas, como é difícil nos comunicar. Na comunicação tem o emissor
e tem um receptor. Mas, diz Lacan, eu só tenho a garantia, eu só tenho a certeza do que eu digo, mas eu não tenho a garantia, eu não tenho a certeza do que o outro vai entender e interpretar, porque ele vai entender e interpretar a partir de seus códigos. E isso faz, de certa forma, um conflito, impasses na comunicação, impasses na linguagem. E por isso que muitas vezes a gente precisa esclarecer. Não, mas eu quis dizer tal coisa, eu quis dizer tal coisa, porque o sujeito tende a interpretar cada um ao seu modo. Mas a ideia é o seguinte, para a gente entender, Freud dizia que a criança, quando nasce, ela já vem no seu DNA com informações que vão ser relevantes para as escolhas na vida dele, ou o meio, né, vai fazer com que ele influencie a sua formação para que ele tenha aquelas escolhas. Eu não sei se isso tem a ver com a questão do id, do ego e do superego. Perfeito. Exato. Perfeito. Onde, não sei, é interessante porque a gente não entende muito sobre isso, mas eu imagino que quando a gente nasce, então para Freud, a princípio, a gente já tem informações e, além disso, com essa nossa formação, nosso crescimento e a interação que a gente vai ter com as pessoas, a gente vai alimentando, né, o nosso HD, o nosso SSD, para que a gente possa, ao longo do tempo, e talvez o atendimento que a gente vai ter que tratar o paciente lá na frente, a gente vai achar se isso era alguma coisa já nata ou se era alguma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo e que interferiu, que mudou a condição. Eu não sei se é exatamente isso. Perfeita a tua questão. Me dá espaço para poder falar de algumas questões importantes que tu aponta aí. Eu dizia para vocês que tanto Freud quanto Lacan, que são os autores que eu procuro estudar, aprofundar, eles eram formação médica. Então, eles entendiam das questões filogenéticas hereditárias, daquilo que vem como carga no DNA, como carga genética. Porém, eles perceberam que havia um percentual maior, se assim pudéssemos dizer, daquilo que se dá na relação. Então, o ambiente, sim, passa a ser preponderante naquilo que constitui um bebê, que forma um bebê, que forma a sua personalidade, né? Isso é uma questão fundamental e a gente acaba percebendo, por exemplo, os efeitos que produz no sujeito quando ele tem um pai A ou um pai B, ou uma mãe A ou uma mãe B, né? Para não dizer inadequados ou adequados, né? Ou suficientemente bons ou não suficientemente bons. Quando isso acontece, há alguma coisa a nível desses efeitos que produzem uma certa disfunção nesse sujeito, um certo desequilíbrio emocional. E que é preciso considerar, sim, que da importância do cuidado do bebê na origem, nos primeiros anos de vida, no seu desenvolvimento. E uma das questões que a psicanálise não abre mão é que é fundamental que um bebê tenha amor, afeto, que ele tenha, além das necessidades básicas que lhe são fundamental, que ele tenha um entorno que possa confortá-lo de possibilidades para inscrevê-lo no mundo como um sujeito, porque o bebê nasce ainda como um corpo, ele não nasce ainda como um sujeito, ele precisa ser nomeado. Esse é o Maurício. O Maurício, né, que está carregado de significantes, esse nome, foi o pai quem deu. Foi o pai quem deu esse nome. O Maurício vai torcer para o Timão, o Caxias, claro, né? Vai torcer para o Caxias. Aí eu acho que o pai ele deu uma desviada. Eu acho que ele está certo, né? A gente não pode entrar nesses conceitos. Falando. Exatamente. Essas atribuições que são dadas pelos pais são fundamentais na Constituição. E permitam repetir, enfatizando a importância nas teorias da personalidade, como a gente estuda, de que é fundamental a relação com o outro.
né? Nós não abrimos mão dessa questão. A gente até poderia dizer assim, bom, quando a gente vai lá no médico, ele diz assim, a gente foi consultar por um problema cardiológico, alguém na tua família tem um problema cardiológico? Ah, sim, meu pai. Ele faz uma hipótese com base nessa questão que hereditariamente eu poderia ter um problema. Mas a psicanálise vai dizer, será que você não poderia furtar-se a essa condição sine qua non que já estaria selada a seu destino e ter hábitos alimentares melhor, praticar atividades físicas que permitiriam que você pudesse mudar esse destino, e isso depende única e exclusivamente de você e não de uma carga genética propriamente. Mas eu insisto, assim, não se trata de não levar em conta essa dimensão. Sempre é levada em conta. Mas a gente trabalha como psicólogo, como psicanalista, na perspectiva de poder fazer a aposta de que esse sujeito não é uma patologia rotulada na sua testa, que inclusive, me permitam, nesse espaço que vocês me oportunizam dizer, nós vivemos hoje na tirania dos diagnósticos. Eu digo tirania porque tudo passa a ser diagnosticado. Nunca se falou em depressão nas crianças, como tanto hoje se fala, né? Nunca se falou em transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, como hoje se fala. Algumas pessoas dizem, porque elas estão sendo diagnosticadas. Talvez eu consideraria aí, na minha fala, que estariam sendo hiperdiagnosticadas e, consequentemente, medicalizadas. Né? E Rudy, dentro da tua linha de trabalho, assim, quais que são, já pontuou alguns, imagino eu, quais que são os principais desafios, assim, que você vê dos teus pacientes, assim, quais são as dificuldades que eles trazem, assim, hoje a gente vive num mundo com vários diagnósticos, muita medicação, né? Então, qual que são, assim, o que as pessoas trazem ali na tua área de trabalho? Talvez a gente fica pensando, assim, hoje a gente se fala que talvez a medicina trate a doença, né? Ele resolve só os problemas do paciente, mas na psicanálise eu entendo, eu não sei, para complementar essa pergunta do Maurício, que antes de começar o tratamento da patologia, eu acho que, não sei se essa é a minha dúvida, na verdade. Ele tenta entender de onde vem o problema para depois resolver. É isso que funciona? Perfeito. Olha que interessante, né? Nisso que vocês interrogam, né? Hoje a condição de um trabalho analítico depende de que esse sujeito esteja em sofrimento, né? Ele precisa de fato reconhecer nele que ele está em sofrimento. Isso nem sempre é tão simples, né? Existe toda uma negação do sujeito e ele protela, deixa para amanhã e às vezes vem para nós já na urgência, né? Já está com um plantão ali. E às vezes vem com a mãe, com o pai, sim, vem amparado. É sempre, né, mais difícil aquele que vem com alguém amparado ou empurrado, para não falar assim, do que aquele que vem talvez por vontade própria. Não sei se o tratamento não muda. Né? Exato. A defesa de... Isso. Então, quando ele vem até nós com a possibilidade de interrogar um sofrimento, às vezes ele já passou por uma questão de um médico e ele vem com um diagnóstico. Como é que tu vê essa questão assim de exercícios assim para motivar, né? Qual que é a rotina para ter um... Eu vou ser bem sincera para você, tá? Não vou mentir para você. É bom. Por a favor, motivação gostaria deles, que falasse a verdade, né? de uma grande parte, é o valor. Tu vê. É o valor. Porque você pagou. A partir do momento que você paga um personal, você se obriga a ir até a academia. De ter que ir. Exatamente, porque se você não paga, você não vai. Se você só paga a academia, hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu tô com isso. Você não frequenta. A partir do momento que você paga, é um compromisso, porque você vai perder aquele dinheiro. Não vai repor aquele dinheiro. Então, hoje, para eles, é essa motivação. Só que com todos os meus alunos, eu trabalho com metas, tá? Por quê? Eu demito aluno. Olha aí. Tá, eu demito aluno. Eu não tenho problema com isso. Então, eu tenho metas. Por exemplo, eu quero emagrecer, Grace. Do que nós estamos falando? Quantos quilos a gente está falando? Tá, mas qual que é a sua meta? E eu sou bem realista. Em um mês. Não dá. Vamos trabalhar uma meta um pouquinho maior. Chegou naquela meta, e eu sigo todo mundo no Instagram. A pessoa não tá fazendo o que ela precisa. Então, ela tá tomando o meu tempo.
E o meu tempo, ele vale dinheiro. E ele tem Certo. outras pessoas que querem estar no lugar dela para fazer aquilo. Então eu demito. Essa é a motivação delas. Elas têm um objetivo para chegar. Sim, E dá tem uma uma prensa, chega ali, ó, vai ou desce. Não, exatamente. Tipo assim, porque você tá perdendo o seu tempo, tá tomando o meu e tá perdendo dinheiro. Então, Sim, daí não por vai que ter o não se resultado dedicar? que tu gostaria. Exatamente. E aí vai... Só que aí vai falar o quê? Eu era aluna da Grace. Não. É uma propaganda ruim. Então, enfim. hoje, pra elas, é o que motiva. Mas se eu falar assim pra você, eu tô saindo de férias, sexta-feira. Ninguém vai pra academia. Todo mundo vai quando eu voltar. Então, a motivação delas é porque eu estou lá, porque elas estão pagando pra estar, porque a gente consegue trabalhar juntos. Mas essa é a motivação. Mas vamos lá, tu tava falando de redes sociais, né? E aí Sim. a gente sabe que tu... Quantos seguidores tu tem hoje? Na minha rede principal, 155. 1000. 1000. 1000. E como é que tu construiu esse legado? Como é que foi assim como é que tu desenvolveu isso? Claro, Sim. certamente vem de algum tempo, mas teve Sim. um trabalho específico ou Na minha foi rede social orgânico? só cresceu. O que acontece? Quando eu comecei a treinar 14 anos atrás, a gente entende que não era moda naquela época. Quando surgiu o Instagram, se eu não me engano, há 9 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, que foi quando surgiu, então teve aquela coisa da mulher forte. Porque não era normal você andar na rua e ver uma mulher forte. Então, desde aquela época, eu fui juntando esse legado por conta disso. E muitas páginas repostam minhas fotos. Então, essas páginas repostam, que me marcam, e as pessoas vêm vindo. Então, foi desde a época que eu comecei a treinar, que não era moda. Que na pandemia pra cá, que na verdade que virou essa coisa de todo mundo, vamos pra academia, que o pessoal quis cuidar um pouco mais da saúde. Porque até então não era todo mundo que gostava da academia. Não entendia os benefícios dela. Então depois que começou a lotar, que surgiu muito mais pessoas, mas foi desde a época que eu comecei ali, começou o Instagram, que eu já treinava, essa E coisa. eu mantendo aquelas fotos de tempo, assim, uma rotina de Uma colocar rotina. fotos, então Sim. eu acho que mais ou menos foi assim. que Foi. começou. E as questões de campeonatos, talvez, enfim. Também, que te também. ajudaram a trazer E eu sou muito seguidores. ativa em questão de story, postando no feed, aí você entende qual é a música que tá em alta, que postou com aquela música, não precisa nem ter um som dela, mas você postou com aquela música, você sabe que ela é um vídeo viral, porque é a música do momento, qual que é o Reels que tá no momento, como que você vai fazer, se tem meme, se não tem. Então, existe toda uma plataforma e vários aplicativos que te entregam isso. Então, também facilita muito o crescimento. E sobre o treinamento, assim, o que a internet traz, assim, porque então a pessoa vai lá e fala assim, Grace, eu vou treinar, enfim, e o que a internet traz, assim, de informações tanto boas quanto ruins, Sim. e o que isso influencia, na verdade, no teu aluno? Grace, mas eu quero ficar igual a Grace. Eu quero Dificulta bastante. eu queria entender como que funciona isso. Quanto que a internet ajuda e quanto que a internet atrapalha as informações que tem, né? Dificulta muito. Porque, assim, tem muitos profissionais bons na internet que eu sigo, muita gente segue, que passam informações coerentes, informações realmente corretas, e existe muita coisa ilusória dentro da internet. Então, que às vezes você está tentando fazer um trabalho com o teu aluno, mas ele viu que alguém disse que aquilo, uma outra coisa dava certo. Então, atrapalha, porque você precisa fazer com que ele entenda que não é aquilo que ele precisa. Novamente, a gente fala de individualidade biológica. Porque, às vezes, aquilo deu certo para aquele, mas isso não deu certo para ti. Então, atrapalha nessa parte, que eles querem se comparar. Eu quero ficar desse jeito. Mas existe todo um trabalho que foi feito ali que não é com você. Porque aquele corpo responde de uma forma e o teu responde de outra. Então, complica um pouquinho a Claro, nossa eu vida. entendo. Eles têm tanta informação de todos os jeitos, De né? todas Então a as pessoa formas. vai absorver aquilo que talvez seja legal para ela, enfim, Exato. ou que está mais à mostra, enfim. Exatamente. Ou que está no momento, eu quero ficar assim, enfim, né? Isso. Nós falamos um pouquinho dessa história do teu treinamento. Paulinho, eu acho que tem umas fotos pra gente mostrar da Grace aí. Eu disse, elas são publicadas, né? Sim, tão lá. Tão Tão lá no, pra isso. no teu Instagram, Então, né? lá pra isso. Olha lá, Grace, que foto é essa aí do tempo do teu... eu vi que é algum campeonato na época de São Paulo, não sei como isso é aí que foi era. o Campeonato Paulista que eu ganhei. Foi em São Paulo esse daí. Que era, na época, era uma federação que não existe mais até. Era pela NABA que eu competia. Então, esse aí foi do Campeonato Paulista. Assim, ó, deixa eu só perguntar uma coisa. Ali, ó, tem mais um outro lá na academia, então, Sim. treinando um pouquinho. Só um pouquinho. Cortei um videozinho. Mas deixa eu te perguntar, assim,
existem várias categorias Sim. dentro do fisiculturismo, né? Sim. Que categoria que tu competia? E quais as categorias que existem de competição? O que muda de uma categoria para outra? Enfim, tu tem como nos Sim, ajudar para as claro. pessoas entenderem? Hoje existem, dentro da categoria feminina, tem a biquíni, né? Que são Tá. das meninas, mas elas são magrinhas, mas elas são bem definidas também. Existe a wellness, que hoje é o corpo que a maioria das meninas quer, que é a cinturinha fina, glúteo grande, perna grande, a parte de cima só definida, não é tão grande assim. Voltou, na verdade, né, as bodybuilders, que tinha sido tirada, então voltou agora a bodybuilder também. Tem figure, fica entre biquíni e entre wellness, que é essa wellness que eu disse pra você, então elas são um pouquinho mais musculosa, mas não são tanto. E tem a Woman's Physique, que a gente chama de Y, né? Porque elas são grandes em cima e elas são um pouco mais finas embaixo. Mas também tem um grau de definição muito alto. Na verdade, tem algumas categorias que elas levam em conta também a beleza da pessoa. Sim. E algumas não. Como é que isso funciona? Porque às vezes o juiz, pelo que eu entendo, ele dá notas, né, por todos os quesitos de cada categoria. Sim. Né? E tem algumas que levam em conta tu ter um rosto não tão hormonizado. Sim. Exato. Sim. Um rosto mais feminino e talvez essas categorias eu não sei como que elas funcionam. O que muda uma Sim. da outra? Entra muito o físico, né, em si, a apresentação do conjunto todo. Por exemplo, a wellness, biquíni, elas prezam muito a beleza, né? Então, elas não podem, por exemplo, forçar muito a perna no palco, porque não pode aparecer tanto rasgo assim nas pernas, a definição assim na perna. Bastante o glúteo, coisa que a bodybuilder não. Elas fazem basicamente um X, porque é grande em cima, cintura mais fina, grande embaixo. Só que aí é sem limite de peso, que era, na época, a minha categoria dentro da NABA, que era a bodybuilder sem limite de peso. Então, eu podia pesar quanto eu quisesse dentro do quadro que eles pediam ali, né? Que era na minha época. Hoje não. Então, hoje eles já têm uns critérios, tipo assim, tá com o rosto muito hormonizado e tal, eles já vão tirando de canto. Você pode ter até um corpo bom, mas já não tá entrando dentro do que eles pedem ali na categoria. Isso é muito sutil, né? Porque eu imagino que de uma categoria para outra, certamente tem uma sutileza, né? Tem. Que a pessoa, não, eu acho que tu tá mais com perfil para isso, mais para isso. Ou vamos treinar para te entrar numa categoria, não sei se é esse desenvolvimento. Na verdade, ocorre. não somos nós que escolhemos a categoria, o nosso corpo escolhe. Olha aí. Sim, porque se eu falasse pra você, eu queria ser uma biquíni, não, jamais ia ser. Porque mesmo eu sem treinar, já não era tão magra assim. Então, meu corpo já nem escolheria. Então, tem pessoas que já têm aquele perfil e conforme vai treinando, o corpo vai criando forma para uma categoria em si. Então, às vezes, ela quer aquela categoria, mas o corpo dela não se enquadra naquela categoria. Então, é isso. Eu vi uma entrevista a Angela Borges, Borges. Né? Que ela foi segundo no Miss Olímpia agora, faz algum tempo. E ela falou que em épocas ela tinha que fazer, por exemplo, um treinamento específico para o músculo do glúteo, mas não podia utilizar, por exemplo, a coxa. Sim, porque... Então, eu vi que o nível de detalhe para uma categoria dessa é absurdo, assim, né? Porque por mais que a gente não saiba, existe vários grupos musculares dentro do glúteo, né? Então, tem a parte que tem que trabalhar a gota e trabalha a parte de cima do glúteo, parte média, parte baixa. Então, são exercícios específicos para cada coisa. Mas, voltando um pouquinho, como é que tu pegou essa linha, assim, como é que tu começou no fisiculturismo? Porque uma coisa é tu, lá plastrando tua mãe, te estimular a ir na academia, tu fazer umas atividades, né? De repente tu fazer a educação física, mas certamente tem que desenvolver isso, né? Sim. Não é uma coisa tu iniciar, hoje eu vou virar fisiculturista, de repente daqui um tempo, certamente você vai estar evoluindo, né? Sim. Como é que foi o teu começo? Como é que era? Como é que tu pegou essa ideia? Na época, tem uma fisiculturista, hoje ela não compete mais também, que chama Anne Freitas. E, inclusive, no meu Instagram tem uma foto minha com ela que eu fiquei horrorizada comigo quando eu me vi com ela. Porque eu lembro quando ela competia, que ela começou a competir lá atrás, eu ainda estava começando a treinar, ela já competia na bodybuilder sem limite de peso. E eu olhei um dia e falei assim, será que é possível?
acho que não. Pensei comigo, acho que não. E comecei a treinar, só que assim, eu ia por hobby mesmo. Aí um dia eu falava assim, como todo mundo fala hoje, mas eu quero isso, quero aquilo. Quero um corpo assim, assim, assado. E eu lembro até hoje, o Luan, um treinador, falou assim pra mim, tá, mas você precisa vir treinar pelo menos. Falei, né? Já vamos começar bem, né? E foi onde eu fui falando assim, não, acho que dá. Aí eu comecei fazendo a dieta do jeito que eu queria fazer, tipo assim, eu ia... Sem orientação nenhuma. E ele ia me passando os treinamentos, ele era um professor da academia ali mesmo, ia me passando um treino e você vai vendo a evolução. E o meu corpo já foi puxando pra isso, como eu disse pra você, o nosso corpo vai entendendo o que ele precisa. E meu corpo já foi puxando pra aquilo. Eu falei, opa, acho que dá. Acho que dá. E quando foi em 2016... Falei, vou competir. Do nada, assim. Treinava, só a Lídia estava treinando bem mais pesado do que eu já treinava na época. Falei, vou competir. Mas alguém te empurrou? Tipo, te estimulou no sentido de... Não tinha alguém te treinando? Era por não, conta nessa própria, época assim. era por conta. Nessa época era por conta. Só falei assim, vou competir. Aí meu primo já estava com uma academia na época em Campinas ali mesmo. Ele falou, não, vamos, eu te levo. Aí um amigo dele, o Alessandro, na época, que aí ele virou meu treinador até o Campeonato Brasileiro. Ele virou meu treinador e falou, eu vou te finalizar. Aí, por que eu finalizar, tá? Porque a gente passa por alguns processos. Aí ele falou assim, vou te finalizar e a gente vai, vamos. Aí eu fui para ser figure. Eu treinei, eu coloquei o salto, e todo o meu treinamento de pose foi para ser figure. O que é figure, pra gente saber? Que é uma categoria dentro do fisiculturismo, que não é umas pessoas, não são tão fortes, mas elas são bem definidas, assim, mas já tá acima da biquíni. Aí eu falei assim, vou lá, né? Coloquei meu salto, falei, é agora. Cheguei lá, um juiz maravilhoso falou assim pra mim, não se inscreve nessa não, que você vai ser desclassificada, tá muito grande. Falei, será? Ele falou, não, tá muito grande, pode sair. Falei, tá. Mas aí já era sem salto. Tive que tirar tudo. Porque quando na categoria que eu competia, era sem salto, sem brinco, tipo assim, detalhes só. Era você, a tinta e... Por quê? O preparador físico ou o personal na academia tem que estar sabendo que carga eu vou estar colocando com o meu cliente ou com o meu atleta para que ele não extrapole e vice-versa. Eu entender qual é a carga que está sendo imposta pelo preparador físico, pelo personal, seja lá por quem for, para que eu não extrapole as cargas e atrapalhe o trabalho dele. Até para não duplicar, Exato, às vezes, o exercício. Exatamente, porque senão daqui a pouco eu começo a botar uma carga exagerada, levo ele para sobrecarga e eu acabo prejudicando, inclusive. Então, assim, tem que se ter essa responsabilidade profissional, entende? De conectividade o tempo todo. E isso é o que a gente faz na seleção, assim, ó, desde sempre, desde que eu comecei em 2018 na seleção brasileira, a gente sempre trabalhou assim, em todas as categorias, em todas que eu passei, desde a categoria de base até a seleção principal. E o Bruno Nicolassi, que é o preparador físico, está finalizando o curso de fisioterapia no Rio. Então a gente tem essa proximidade muito grande, entende? Essa interação. E isso é inevitável, é necessário que isso seja feito para que a gente possa fazer o trabalho adequado. E a musculação é uma das coisas que faz parte. Vou fazer uma analogia que eu faço com um monte de paciente meu. E que acontece muito no pós-operatório. Aqui na nossa região, mais ainda. O cara faz uma cirurgia. E aí ele vem para o meu consultório. Seja lá qual for. Vamos pegar um ligamento cruzado. Que hoje em dia assim, é uma das lesões mais impactantes, vamos botar assim, dentro do meu esporte. Do esporte pela quantidade de rupturas que a gente tem com os atletas. Tira o atleta por muito tempo. E é abreviado esse tempo. Por quê? Porque na fisioterapia não se tem esse entendimento, como eu falei, de que a gente consegue extrapolar ainda mais e melhorar cada vez mais a condição de retorno para as atividades de um modo geral, seja laboral, seja para o esporte. E aí, o médico vai dizer o quê? Daqui 2 meses, 3 meses, talvez, pode ir para a academia. Quando não está apto. Ele não tem controle sensório-motor, por exemplo. Ele não tem o controle dos movimentos que o corpo tem que fazer para poder fazer uma musculação adequada. E aí que eu entro na questão com os meus pacientes e digo assim, não só nessa questão do ligamento, como eu falei agora, mas vamos supor que eu fiz uma baita de uma conversa aqui com vocês. Vocês estão machucados, vocês estão precisando de tratamento. E aí, vocês gostaram do meu papo, de algum modo. E resolvem me dar de presente, assim, uma Kawasaki Ninja, sei lá quantas cilindradas. Tá. Desculpa, um baita de um presente. Um baita de um presente. O que está faltando para essa moto andar?
combustível, daí vocês vão lá, Sim. já que tá barato o combustível, É. enche o tanque da moto. Então ela tem combustível, ela tem força, ela tem torque. O que falta para ela andar? O piloto? O piloto. Aham. Se me entregar uma moto, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me matar, eu vou me quebrar Vai ter que feio. procurar o fisioterapeuta. Provavelmente, se eu sobreviver. Entende? E essa é a analogia que eu faço. Não basta a gente pensar na prevenção com o ganho de força, com a musculação exclusivamente. Porque, por vezes, o excesso de força pode ser prejudicial também, como eu faço essa analogia de ganhar uma moto. Fiz até propaganda para Kawasaki agora. Podiam fazer um esquema Pode colar pra mim, aqui também, né? Quem exato. sabe, né? Tá certo. Pode me patrocinar, fica à vontade também. Tá certo, é isso aí. Mas, enfim, quando tu tem essa questão, não é só força que vai estar relacionado à prevenção, entende? Você tem que passar por todos os fatores. Mobilidade articular, controle sensório-motor, capacidade de produção de força, desde que entenda qual é a necessidade realmente disso, para depois começar a evoluir na questão de força muscular propriamente dita, de ganho para desempenho. Entendi. E, Rafa, tu tá falando muito ali de mobilidade, desses itens. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, assim, que tu é especialista em cinesiologia, né? Tu tem formação em osteopatia, e eu acho que é um pouco disso que tu tá comentando aqui. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é isso para o pessoal entender, né? Porque fisioterapia do esporte, eu acho que o pessoal entende que é o esporte, seja ele amador ou de alto rendimento, a ortopedia, a traumatologia, ok. Mas o que seria, então, a cinesiologia e a osteopatia? Então, vamos começar assim. A osteopatia, ela tende a ser uma coisa mais... Não queria usar esse termo, mas vamos lá, para ficar mais claro para as pessoas. Uma coisa um pouco mais passiva, certo? É através das mãos que a gente trabalha, com terapia manual o tempo todo, com diversas técnicas que envolvem desde da mobilidade articular propriamente dita, de mobilizações, coisas assim. Técnicas, como a maioria das pessoas conhece muito mais a quiropraxia, e acho que a quiropraxia consegue se colocar no mercado de um modo muito mais, pelo menos na nossa região, mais eficaz e mais escrachado assim, para o cliente. Não sei se tu conhece alguma quiropraxista, não? Tem uma boa em casa. É verdade, é verdade. Ela já fez o podcast? Vamos ter que trazer ela. Vai ter a vez dela. Mas, enfim, a gente tem uma similaridade muito grande nesse sentido. O que eu vejo que a maioria assim, dos quiropraxistas, e não é uma crítica à quiropraxia, eu tenho excelentes amigos quiropraxistas, inclusive, por vezes, mando meus clientes para tratar com eles, não só quando eu não estou em Caxias, inclusive, às vezes, quando eu estou em Caxias, eu vejo, não, esse caso, sei lá, o quiropraxista X tem muito mais habilidade do que eu, e assim, dó nem piedade, eu digo assim para o meu cliente, faz o seguinte, vai buscar esse cara, que ele vai te resolver mais rápido, com mais eficácia do que eu, sem problema nenhum de fazer isso. Mas eu vejo muito a coisa mais estrutural, na questão articulação, osso, ligamentar, talvez. Na osteopatia, a gente tem uma abrangência um pouco maior, a gente pensa nas questões sistêmicas também. Então, a gente tem, além da parte óssea, da parte articular, da cartilagem propriamente dita, dos ligamentos, os músculos, os tendões, as vísceras, todo esse funcionamento, a gente pensa de um modo geral. É que nem eu digo para os pacientes, não adianta, vamos supor, sei lá, o Maurício, quando veio tratar o cotovelo, lá atrás. Tá torto, hein? Foi um fisioterapeuta errado. Pode ser. Que foi brabo. Mas eu tava jogando basquete. Bom, aí, ó, tu vê, Não né? muda nada, não aprendi coisa nenhuma. Não aprendeu, não adiantou. Não adiantou. Então, perdi agora. Mas não tem problema. Voltando à história, na verdade, os tratamentos que tu estava contando, na verdade, desse atleta amador, que nem o Maurício, com o cotovelo quebrado. Então, não adianta pensar, não é que não adianta, a gente vai dar bola assim, para dor principal, para disfunção principal, para alteração, para queixa, para lesão propriamente dita. Na osteopatia, a gente tem um olhar um pouco mais abrangente na questão do sistema. Eu preciso do sistema Maurício funcionando e não o cotovelo do Maurício funcionando, certo. entende? Assim funciona a osteopatia. A gente trabalha cada caso e pode chegar um paciente com a mesma situação, que vai ser tratamentos daqui a pouco muito diferentes um do outro, conforme que a gente encontra de disfunções no corpo, certo? Então tem essa questão mais sistêmica. A questão da cinesiologia, na verdade, o que eu fiz é o quê? É uma especialização voltada para o movimento humano propriamente dito, é entender da melhor forma como funciona
todos os explicar mecanismos. O que é a cinesiologia? Porque as Cinesiologia pessoas é o têm estudo do movimento humano. do movimento. É porque as Exato. pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é cada coisa. Né? Então, é estudar, na verdade, a movimentação como um todo. Eu acho que talvez... É entender como sai a informação aqui do cérebro para executar um movimento qualquer que seja no corpo. Entende? Entendi. E como ele tem que acontecer. Pensando muito próximo na questão da biomecânica, de como seriam os padrões de movimento para aquele movimento acontecer de modo adequado, entende? É o que a gente pensa, por exemplo, numa avaliação biomecânica para trazer o cara para a melhor forma do padrão. A gente não vai querer que o negócio seja estanque no padrão, mas a gente já entende que se existe um padrão de execução de movimento, por exemplo, manda informação lá do cérebro, de como tem que executar um agachamento, por exemplo, porque eu sei que esse sistema, esse modo de execução reduz a chance de uma lesão, por exemplo. É isso que a gente pensa na questão da cinesiologia, junto com a biomecânica, que está conjugado praticamente para a execução de um tratamento. Até porque, acho que então, se a gente for traduzir isso, seria, por exemplo, eu tenho uma lesão no joelho, mas a hora que eu vou fazer um movimento com o meu joelho. Ele não é um movimento só do meu joelho. O joelho ele faz parte do corpo, que vai ter o quadril, que vai ter, né, meus braços que vão movimentar da mesma forma, que vai ter o meu pescoço, que vai ter o meu pé. Exato. Eu acho que talvez essa movimentação como um todo seja mais fácil a gente avaliar do que só avaliar especificamente uma das peças do carro, né? Eu estou lá com um problema, o carro tem que andar inteiro. Exatamente. Né? Não vai andar só o motor, só a roda, né? Então, exatamente. Acho que mais ou menos isso. Eu falei, eu estou há 24 anos na estrada da fisioterapia. Lá atrás, o que se pensava? Eu vou ter que tratar um joelho. Então, vai lá e avalia o joelho. E não é recente isso, tá? Já há algum tempo na fisioterapia, e já quando eu comecei a trabalhar, que você falou ali com a seleção brasileira, por exemplo, de canoagem, isso eu tinha 3 anos de formado. Até eu acho que eu entrei muito cedo numa seleção brasileira, não tinha maturidade suficiente para estar numa seleção brasileira. Talvez não tivesse entendido onde realmente eu estava naquele momento. Isso me trouxe alguns problemas em relação à permanência. A gente até pode falar a respeito disso em relação, inclusive, à seleção brasileira de basquete. Mas o que acontece? Lá atrás, a gente já pensava desse modo. É que nem tu falou, o teu joelho não vai fazer com que tu caminhe só por ele. A gente tem que ter o trabalho de pé, tornozelo, joelho, quadril, lombar, para a gente parar de um modo simples. E se a gente começar a pensar na questão de corrida, a gente tem que pensar também em todo o sistema funcionando, inclusive no jogo de cintura escapular. Eu já tive casos, por exemplo, de estar com uma lesão em membro inferior, que eu fui acompanhar o corredor de bicicleta andando atrás dele, deu 1 quadra, 2 e eu parei. Disse, vem cá. Primeiro, tira teu fone. Eu quero que tu te ouça correndo. Isso como quer que me ouça correndo? Presta atenção no que está acontecendo com teus pés, por exemplo. O barulho que faz. Vocês sabem do que eu estou falando. Bate aqui assim o pé, tu consegue identificar se está correndo desequilibrado ou não. E no meio da corrida, eu disse assim, agora tu faz esse movimento com o teu ombro. Tá, mas é estranho. Eu disse, vai ser estranho, porque não está acostumado a correr assim. E me fala o que está acontecendo com a dor. E o cara correu 18, e eu de bicicleta atrás dele. E ele começou a entender, cara, não tem nada a ver. Então, realmente, a tua dor não quer dizer que tu tem uma lesão, começa por aí. Dor e lesão são coisas diferentes. A lesão te traz dor? Sim. A dor tem a ver com a lesão? Tem a ver, às vezes. Mas não necessariamente dor quer dizer que tá com lesão. E isso é uma coisa que é difícil implementar na cabeça das pessoas, assim como colocar carga no tendão, por exemplo, que eu falei. Por isso que as pessoas me acham assim, nossa, ele tem um pensamento meio estranho. Só que esse meu estranho vem de uma série de informações que eu tive com colegas, tanto aqui de Caxias, como eu falei, mas principalmente com colegas de fora de Caxias. E muita coisa que me proporcionou esses contatos, realmente foi o quê? O fato de estar em seleção brasileira, em conhecer pessoas de fora, hoje eu posso dizer, percorrer o mundo colhendo informações com profissionais que eu tive contato até hoje. E Rafa, fala um pouquinho mais assim, tem lesões pós-cirúrgicas, né? Tu que chegaste a comentar ali de tendão e de ligamentos e tal. Como é que a fisioterapia trabalha um pouquinho essa parte da cirurgia, né? A gente conhece histórias aí que tu, de repente, foi até convidado para ir ajudar profissionais de alto rendimento, né? Atletas da seleção, que eu sei que tu apoia
à distância, né? Fala um pouquinho dessa parte, assim, de lesões do esporte, pós-cirúrgicos, e como é que tu vê isso, como é que tu tem acompanhado essa partezinha aí? Vários pontos nesse sentido, que vamos começar pela parte mais local. Caxias, recebo paciente para fazer tratamento pós-operatório, certo? Dependendo de qual é a lesão, que vai ser mais de um tempo maior, não digo nem de médio prazo, de longo prazo, a gente tem alguns protocolos e a gente tem... Cara, hoje em dia a informação acontece muito rápido, muito fácil. Vocês sabem, a condição de professores, o quanto é fácil a gente ter acesso a artigo, a... Google. Também, Claro que a tem muita guidelines, informação uma série de diferente, coisas. mas pelo menos é um Exato. acesso rápido. Antigamente, Exato. para o cara conseguir um artigo, a gente tinha que comprar, esperar no Exato. Comute, não era assim Isso. antigamente? Lá na Tinha que faculdade, pagar Ou ir lá na- antecipado, ou ir na enfim, o artigo faculdade. impresso. Pegar as revistas, ia lá uma por uma, olhava, faltou bem aquela que tá o artigo, não era assim? Ia lá tirar xerox, não era assim? Isso, verdade. Hoje está tudo muito mais fácil da gente Hoje conseguir tá fácil a informação. estudar. Exato. Só querer. Só querer, Exatamente, só aí ter vem a questão vontade. da geração que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas é verdade.